Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, voltando ao nosso canal Geopolítica e Operação Retomada. Hoje, sexta-feira, 5 de junho de 2026, né? Amanhã é o dia D, né? 6 de junho é o dia quando os aliados entraram na Europa, o famoso dia D, 6 de junho de 1944, né? Lá se vão 82 anos do início da retomada do continente europeu, né? Amanhã só, né? Enquanto isso, nós vamos falar sobre a guerra moderna, né? A guerra híbrida, a guerra do cume da montanha, aonde os três grandes players, né, esses que têm esse acordo de cavalheiros entre si, para impedirem com que aqueles que atuam nos bastidores, né, os donos do mundo, dominem o nosso planetinha azul aqui. Então eles estão vindo com fortes e pesadas reivindicações de suas áreas de influência. Veja, começou com o Vladimir Putin há 4 anos e meio atrás, praticamente, né, quando ele entrou na Ucrânia, quando percebeu que o povo russo ali da região do Donbass estava sendo molestado pela turma do Zelensky, né? Ele reuniu aqueles 100 mil soldados ali na fronteira, foi quando o governo Biden, os democratas começaram a gritar, ele vai entrar na Ucrânia, ele vai entrar na Ucrânia, ele já tinha tomado a Crimeia em 2014, né? Entrou e não quis nem saber. Mesmo os globalistas achavam que ele ia perder a guerra, puseram a Vitória Nuland para trabalhar de maneira pesada contra ele, e todos esses globalistas quebraram a cara contra a Rússia, né? Embora eles estejam aí despejando bilhões para a turma do Zelensky, que sim, óbvio, não vamos negar, tem feito ataques cruéis ali contra a Rússia, dentro de áreas urbanas até, né? Tem muita gente impressionada com isso. O Zelensky vai ganhar a guerra. Não chega tanto, né? Já disse aqui, a Rússia é a maior potência nuclear do planeta. Então agora, nesse momento da grande tempestade, né, tempestade dos 100 dias, né, aquela que está varrendo todas as, digamos assim, as ideologias do planeta, né, porque isso aqui é o pragmatismo e a força da geopolítica se impondo sobre essas patéticas ideologias, né. Então, não dá para competir. Então é um momento de uma tempestade muito forte, né, e ninguém sobreviverá a isso, né? Vai acontecer com Taiwan, que já estão apavorados, né, já estão vendo que a China vai vir para cima. A China já está cercando a ilha, já está, né, fazendo exercícios há um bom tempo. A Rússia 4 anos atrás, e agora com a volta do Trump ao poder, em janeiro de 2025, né, não tem 1 ano e meio ainda,
ele já começou uma corrida pesada também para a sua zona de influência, para a sua área de influência, né? A gente está vendo aí. O próximo da lista é o Raul Castro, que vai botar sim um pijaminha laranja, né? Em breve já tem um lugarzinho para ele lá na Flórida, uma celinha para ele lá na Flórida. É só uma simbologia, não é? Porque um homem de 94 anos, acamado, que é o estado dele, muita gente vai falar, mas que perigo ele oferece? Nenhum. Mas como é uma guerra espiritual também, ele vai pagar. Ou seja, você está mandando um recado para todos aqueles que pensam como a maneira do Raul Castro. É simples isso, né? Então, embora ele seja muito idoso, e muita gente pode pensar que é uma grande injustiça ir lá buscar um idoso de 94 anos, que está mais para lá do que para cá, né? Ah, mas ele não tem que pagar mais nada, já vai morrer em breve, tem 94 anos, né? Já está de cama. Mas os americanos querem mandar um recado simbólico, né? Um recado espiritual para os adeptos dessa ideologia, né? Aqueles aos quais a ideologia cubana, né, de socialismo latino, destruiu as mentes, né? Então trata-se disso. A mesma coisa o Vladimir Putin contra essa turma do Deep State ucraniano, né, que eles tentaram, né, nós vamos derrubar a Rússia por dentro. Os globalistas pensaram, vamos usar a Ucrânia para a gente derrubar o governo do Vladimir Putin. A Rússia, eu já disse aqui no canal, ela foi derrubada por dentro pelos donos do mundo quando ninguém falava disso, lá em 1917, quando começou a primeira incursão revolucionária rumo ao comuno-socialismo, que é o modelo dos bilionários, né, dos donos do mundo, os famosos cazares, aí, os falsos judeus, né? Esses que dominam o dinheiro do planeta, são os donos das maquininhas aí que imprimem dinheiro, são os donos dos bancos centrais, né? Então lá atrás eles conseguiram destruir a Rússia por dentro, né? Financiando os revolucionários. Tem uma série na Netflix, pelo menos tinha, deve estar em algum lugar essa série, você deve achar no YouTube, eu não vi mais, chamava Trotsky, focado no personagem, no Leon Trotsky, né, o cara que era ali um dos três revolucionários, né, junto com o Stalin, com o Lenin. E ali mostrava muito o lado psicológico insano, né, do Trotsky, que comandou o Exército Vermelho, né, para fazer a revolução. Depois fugiu, teve que fugir para o México, porque o Stalin queria matá-lo, né? E você vê a loucura naquela série, advinda da mente perturbada desse revolucionário, né? E você vê também o apoio, o patrocínio dos banqueiros ali, né, da região, querendo muito que aquela trupe chegasse ao poder. E a série é russa. Então os russos, eles já admitem, né, que eles foram vítimas de um poder obtuso muito grande, um poder financeiro, e que por 70 anos eles ficaram atrasados, né, perante os Estados Unidos e o mundo, né? Eles poderiam ter evoluído muito mais, não fosse aquela ideologia que lapidou o padrão de vida, né, da sua população, né, ideologia que foi implicada lá para derrubar o regime dos Romanovs, né, dos czares, melhor, né, era a família Romanov a última, mas eles queriam, né, os donos do mundo, aí, os banqueiros endinheirados, cazares, falsos judeus, queriam derrubar a dinastia Romanov, né, um dos impérios que eles queriam derrubar. Depois derrubaram outros, o austro-húngaro, né? Os alemães depois fizeram a leitura, vieram para a Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, todo mundo conhece essa história, pelo menos deveriam conhecer essa história, né? Então a Rússia não vai mais ser, a Rússia moderna agora, a Rússia de Putin, não vai mais ser dominada por dentro. Eles não dão mais esse buraco, essa brecha lá, né? Essa história da democracia, palavrinha muito bonita, mas que abre uma porta para toda a podridão que essa gente tenta impor às nações, né?
na mente do povo. Eles começam tentando mudar a mente do povo, né? E impondo essas ideologias patéticas, e tem trouxa que acredita nisso, né? Tem trouxa que acha que vai ter justiça social nesse mundo, né? Então, embora fosse algo que a gente demandasse, né, seria muito bom que a gente tivesse justiça social, basta você observar a natureza. Será que o leão faz justiça social com a gazela, com a zebra, né? Com o antílope que ele vai lá matar para comer? Será que ele está fazendo justiça social? Não, né? Então, se não tem justiça social na natureza que foi criada por Deus, na humanidade é meio difícil, né? Ainda mais com o ser humano muito pior do que os animais, como é que você vai demandar justiça social? Isso é um conto de fadas absurdo. Não é diferente uma pessoa que acredita que o socialismo vai promover justiça social. Essa pessoa não é diferente de uma criança que acredita que o Papai Noel vai descer pela chaminé e deixar um presente para ela lá na noite de Natal. São crenças diferentes, mas que denotam uma inocência similar, né? Uma inocência, uma falta de maturidade similar. A diferença é que a criança é só uma criança e o adulto já deveria estar melhor preparado, né? Você vê gente de cabelo branco aí que ainda acredita nessa porcaria de socialismo. É patético, é risível. Você vai falar, eles falam que você é fascista, que você não vale nada, que você está a favor dos bilionários. Enfim, é aquela lenga-lenga que é patético, né? Mas agora, nesse momento aí dessa grande tempestade forte dos 100 dias, chamamos assim, nesses últimos meses, os grandes líderes aí, os três, né, Trump, o Putin e o Xi Jinping, estão vindo pesados e estão dizendo que acabou, cada um vai cuidar da sua área. O próprio Vladimir Putin foi lá dizer para o Zelensky que aceita o acordo, mas não tem, né, chance para ele vai ter que ceder território e acabou. Vai ceder território e acabou. É assim que funciona, né? É assim, quem pode mais chora menos. Esse é um ditado que a gente tem que levar em consideração bastante quando falamos de geopolítica, né? E os russos têm o poder nuclear, têm o poder da dissuasão, têm um exército pesado, né? Então, e agora o Zelensky percebeu que ele tem que fazer um acordo, a Europa está ficando sem dinheiro, a Europa está pressionada, a OTAN vai ruir, né, como um castelo de areia, né? Então ele não tem muito mais opções não, né? Ele é até um cara esperto, porque se ele tentar enrolar isso por muito mais tempo, aí ele pode terminar pendurado de cabeça para baixo, né? Ele já está antevendo isso aí e vem, não, vamos fazer um acordo. Vai tentar puxar o máximo que puder para ele, para o lado dele, mas eu acredito que ele não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Ao mesmo tempo, você viu o Marco Rubio aí, os americanos dizendo que vão mandar dinheiro para a Ucrânia, né, para lutar. O que é isso aí? Isso aí também é para forçar o Putin. Ó, aceita, chega num acordo logo. Essa guerra já deu o que tinha que dar. Ou seja, o próprio Trump, os americanos da Nova dizendo que está na hora de acabar a tempestade. Ou seja, o Putin já deu o seu prazo aí, resolve aí com o Zelensky, tá? E senta com ele, vê o que você quer aí, a sua reivindicação de território para o seu povo ali do leste da Ucrânia, do Donbass, senta aí e resolvam. O Trump disse que queria essa guerra terminada até final de junho. Lógico, porque ele quer um 4 de julho diferenciado esse ano, né? Tenho dito isso para vocês. E agora é assim, a China em breve vai entrar em Taiwan e vai resolver. Se bem que, né, Taiwan tem poder de fogo e a China tem um ponto muito vulnerável, que é a tal das três gargantas lá, que se Taiwan atacar aquela região e arrebentar aquelas represas ali, muitas cidades vão alagar de uma hora para outra. Milhões e milhões de chineses vão morrer, a China vira um caos absurdo. Então, eu diria para vocês que a proporção Rússia para a Ucrânia, né, Estados Unidos para Cuba e o restante da América Latina, e China para Taiwan, para a China é a pedreira mais dura, é mais difícil, porque a China tem esses pontos aí de vulnerabilidade, né?
que os Estados Unidos não têm contra a América Latina, né? E que os russos também não têm contra a Ucrânia. Vamos dizer, OTAN, meia boca, União Europeia, né? Não tem. Muito pelo contrário, quem está quebrado é a União Europeia, que precisa do gás russo, precisa do petróleo ali da Rússia. Então é uma situação meio calamitosa para a Europa, que está vivendo um período de tribulação com o povo na rua o tempo todo contra essas ideologias patéticas, né, woke, globalistas, esquerdistas, que os caras estão tentando impor goela abaixo da sociedade, né? Eu vou ler uma matéria aqui que é de hoje, da Deutsche Welle, que é de um jornal alemão, mas foi traduzido lá no Metrópolis, que é agora esse último acordo, que é o final, né, entre o Zelensky e o Putin. Que eles vão sentar, eles vão terminar essa guerra, os americanos vão terminar também a guerra com o Irã, e aí acabou a tempestade, vamos ver o resultado. Parece que o Brasil vai ficar por último aqui, né? Porque as eleições são só em outubro, né? Vamos dizer assim, segundo turno, final de outubro. Agora a Colômbia vai cair também, o Spriedja, Abelardo Spriedja, muito provavelmente vai ser eleito em segundo turno, no dia 21 de junho. No domingo, dia 12 de junho, vai ser o segundo turno no Peru, que vai eleger a Keiko Fujimori. Então o Brasil, acho que vai ser o penúltimo da América Latina. O último vai ser o Daniel Ortega, né, da Nicarágua, mas a Nicarágua é um país muito pequenininho, que vai cair sozinha quando cair Brasil, Colômbia, a Venezuela já tombou, quando Cuba cair, aí um sopro derruba a Nicarágua, né, que não tem muita significância assim também, não tem peso geopolítico para as decisões aqui do nosso continente, né? Apesar de que não é por causa disso que o Trump vai permitir que o Ortega prossiga lá também, né? Agora vamos falar desse então acordo iminente aí entre o Zelensky e o Putin. Eles disseram assim no Metrópolis, né? Após Zelensky pedir fim da guerra em carta, o Zelensky pedindo, Putin diz que considera um acordo. Sim, vamos sentar e vamos conversar, mas falou que ele vai ceder território. Não tem boi para ele não. Né, tem o áudio aqui, eu vou colocar para a gente ouvir dessa notícia, é de hoje mesmo, né? Hoje é sexta-feira, dia 5. Vamos ouvir. Após Zelensky pedir fim da guerra em carta, Putin diz considerar acordo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs um cessar-fogo e negociações diretas para pôr fim à guerra. Após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgar uma carta aberta nesta quinta-feira 4/6 propondo um cessar-fogo e o fim da guerra, o presidente russo, Vladimir Putin, respondeu à iniciativa afirmando que está aberto a um acordo. Putin afirmou que a Rússia está aberta a um acordo sobre a Ucrânia, em linha com os entendimentos alcançados em sua cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Anchorage, no Alasca, e que a Ucrânia precisa aceitá-los para que um acordo ponha fim ao conflito. O líder russo afirmou que a Ucrânia sabe bem sobre a exigência russa de retirar suas tropas da região do Donbas como condição para iniciar negociações de paz. Bom, vocês viram que o acordo, né, ele tinha combinado com o Trump lá em Anchorage, no Alasca, né? Ela disse isso bem claro aqui. Então o Trump está por trás desse acordo entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos tocar aqui, continuar. Putin destacou que a Rússia está disposta a fazer concessões. Ele acrescentou que agora o que falta é que os Estados Unidos convençam Kiev a fazer o mesmo. Putin destacou que se Zelensky aceitar esses termos, o conflito chegará rapidamente ao seu fim natural. Trump disse na quinta-feira que seria ótimo para Zelensky se encontrar com Putin, mas ponderou que ambos os lados precisam fazer concessões. Fico feliz que estejam talvez falando em se encontrar. Acho que tivemos muito a ver com isso, afirmou o líder americano ao falar a repórteres no Salão Oval da Casa Branca. Acho que seria ótimo se eles se encontrassem. Eles deveriam que isso aconteça. Carta de Zelensky. O ucraniano propôs um encontro pessoal com Putin, que não seria realizado nem em Moscou nem em Kiev, mas em um país neutro como a Suíça ou um árabe. Ele também sugeriu um cessar-fogo e uma troca de prisioneiros, começando pelos civis e pelas crianças sequestradas pela Rússia.
No final da carta, a primeira que o líder ucraniano escreveu publicamente e de forma direta a Putin desde que a Rússia iniciou sua invasão em larga escala em 2022, traz uma crítica contundente aos 26 anos do líder russo no poder. Zelensky diz a Putin que se não terminar a guerra, ele terá que lutar por sua própria existência, já que a história mostra que quando a Rússia se cansa, ocorre uma mudança. A Ucrânia tem seus recursos, e podemos fazer com que esse cansaço aconteça, disse. Você pode acabar lutando não pela existência da Rússia, mas por sua própria existência, acrescentou. Atualmente, Putin luta dificuldades econômicas e queda de sua popularidade entre os eleitores russos. Obviamente que é uma matéria vinda de uma agência globalista, então tem que ser relevado algumas coisas, né? Essa história de que o Putin está em baixa com a sua população, eu creio não ser verdade, né? Ele tem muita popularidade dentro da Rússia, mas eles insistem nisso. A mídia é a mídia globalista, né? O que a gente vai dizer? Mas vamos continuar aqui. Devido também aos constantes blackouts na internet no país, analistas veem uma época propícia para o diálogo. Nenhum dos lados está em condições de vencer, e ambos enfrentam problemas crescentes. Putin sabe que os recursos financeiros estão esgotados, afirma o jornal italiano La Repubblica. A máquina de guerra consome todos os fundos e absorve a mão de obra, deixando outros setores da economia com escassez de trabalhadores. Em breve, ele terá de decidir se corta benefícios sociais e aumenta impostos, decisões que corroeriam ainda mais o apoio público e aprofundariam o descontentamento entre os oligarcas, acrescenta o diário, observando que a situação na Ucrânia não é melhor. Leia mais no DW, parceiro do Metrópolis. Enfim, eu acho que o que a gente tem que extrair de bom desse áudio aqui, embora tenha muito exagero, né, tenha muita falácia globalista, o que a gente tem que extrair de bom dessa notícia é o seguinte: vocês perceberam que é o Trump que está por trás, né? Então, quando ele sentou com o Putin lá em Anchorage o ano passado no Alasca, eles já definiram a linha de atuação. Olha, vamos combinar aí, vai ter um período que a gente vai resolver, né, esse que a gente chama de período da tempestade, né, tem que resolver a situação ali na América Latina, com Cuba, você tem que resolver com a Ucrânia, o Xi tem que resolver lá no mar da China Meridional, ali envolvendo Taiwan, né? E a gente vamos botar a casa em ordem para daqui a um tempo, que esse tempo está acontecendo agora, esse último trimestre para cá, né? E vai mais alguns dias, para eles então cada um reivindicar pesadamente a sua zona de influência, a sua área de influência, né? E que um não coloque o pé na área do outro, né? Mais difícil para controlar isso é vindo da China, porque também o governo chinês não vai conseguir controlar todo o empresário comunista chinês, né? Que, independente disso, acho que o Xi Jinping, o secretário-geral do partido, não tem como controlar todo o partido, né? Essa é a minha opinião. Então é isso, gente. Eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram com o nosso canal. Muito obrigado. Por favor, colabore com qualquer valor. Segue aí o número da conta, a chave do Pix. Eu agradeço imensamente, né? O nosso canal depende dessas colaborações para a nossa equipe aqui continuar fazendo esse trabalho diário. Muito obrigado a todos vocês. Um excelente final de semana. Voltarei amanhã aqui também. Grande abraço, até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.